Olá, gente! Estamos aqui em mais um encontro nosso aqui do nosso clube de leitura Desabrochar Literário, um clube que eu tenho assim um grande xodó, porque tem me feito ler muita coisa e tem me feito descobrir muita coisa. Afinal, eu não estou só. Vou colocar aqui na tela os meus fiéis companheiros Antunes, a Fabi, a Sami, a Andressa, que é a nossa nova componente aqui do nosso clube, e o Thales também. Ó, essa galera tá aqui há um bom tempo e a gente vem discutindo várias obras, seja da literatura tida como mais clássica, até obras mais contemporâneas. E nesse mês nós votamos e escolhemos ler a obra O Sol é para Todos, da Harper Lee. E a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje sobre a nossa experiência de leitura e ter algumas trocas, né? Porque eu já estou sabendo que teve gente que gostou muito, teve gente que não gostou nada, e teve gente que ficou meio assim, não sei, então vamos conversar, né? Vamos conversar bastante hoje aqui. Então, pessoal, tudo certo com vocês? Como estamos? Animados para mais uma reunião? Animadíssimos, ótimo. Ó, gente, primeiro, vamos falar sobre uma percepção inicial, assim. Se você não conseguiu terminar de ler o livro todo, né? Fala um pouquinho sobre como que foi, até onde você leu, o que que você sentiu, se é uma obra que te cativou ou não te cativou. Vamos dar só uma iniciada com essas percepções gerais. E aí eu vou fazer pela ordem que está aparecendo aqui na minha tela. Vamos começar com o Antunes. Vai lá, Antunes. Então, o que eu posso dizer é que já faz um tempo vulgo 2 anos que eu já li o livro, então eu vou basear na minha concepção do Antunes de 2 anos atrás. Eu gostei, não vou dizer que eu gostei muito daquela história que, ai meu Deus, cativante, mas pelo que ela se tratava e o que ela tinha de propósito, eu gostei muito. Ah, legal, legal. E você, Fabi, um geralzão aí pra gente começar. Do clube, por enquanto, foi o meu livro mais difícil de terminar. Revelações. Revelações. Vamos ficar só com essa frase? Por enquanto, sim. Por enquanto, tá joia. E você, Sami, como é que foi? Para mim não foi tão complicado de ler, mas eu achei meio mais ou menos, sabe? Mas por tudo que ele representa e toda a história, eu acho que ele é muito bom, sim. Mas não foi muito cativante para mim, não. Interessante, interessante. Estou nessa sua linha aí, eu já vou dizer um pouquinho da minha frase também. E você, Andressa, como é que foi? Então, foi lido muito rápido. Na verdade, era uma obra que nós já tínhamos discutido um pouco em Movimento Negro, essa obra, mas eu não tinha lido completamente, porque a minha primeira tentativa também eu achei muito maçante, um pouco distante, assim, narrativas longas, aquelas coisas de criança e de brincadeiras. O primeiro capítulo foi muito difícil, né, para engrenar, porque eu queria que tivesse uma coisa um pouco mais profunda, porque em estudando no movimento negro, a gente queria ver coisas mais profundas e que elas vieram aos poucos, né, com sutilezas do meio para o final do livro, né, e fui correndo mesmo, vou falar que eu fiz igual aluno mesmo, correndo, pulando, para realmente me ater no final do julgamento. Mais uma vez, eu fiz pela segunda vez a mesma coisa, do julgamento, que era realmente o que ficou de mais profundo, né. Sim, sim, aham. A primeira parte, eu também tive a mesma percepção que você, Andresa. Eu achei bem arrastada, sabe? Bem Sim. arrastada. Então, assim, eu tô vendo que tá me parecendo que todos nós fomos mais ou menos na mesma linha, assim, né? O que é interessante nesse livro? A temática, né? Então, a temática é muito crucial e não é à toa que é um livro de leitura obrigatória nas escolas, né, nos Estados Unidos. Então, assim, tratar
sobre a questão do racismo, da forma como foi tratado, porque é pesado, né? Dá um nó na garganta, né? Mas a forma em si, ou seja, a maneira de contar, foi um pouco, para mim, não convenceu, sabe? Então, a minha percepção geral é essa, que condiz muito com a da Sami, assim. É um livro que tem temáticas importantes, muito importantes, mas a forma não cativa, não prende, né? E para você, Thales, como é que foi? Conta pra gente. A leitura, Isso, num então, sentido geral. foi um livro fácil de ler. Eu demorei, porque não é o tipo de livro que eu gosto de ler. E no início do livro eu não entendi muito bem o título, e mais do meio para o final foi fazendo sentido, e eu gostei, foi uma leitura interessante. Uhum. Ah, você falou do título. O título, na tradução, ele é bem diferente, né, do original. O É original, diferente? o nome do pássaro, né, que é uma espécie que a gente nem tem aqui no Brasil, mas é como se fosse acho que é cotia, não sei, um pássaro, e que até é citado na segunda parte, né? Então, assim, eles Se eu optaram, né? O tradutor optou. Qual que é, Sami? Se eu não me engano, é um roxinol, eu acho. Roxinol. É, roxinol, né? Ah, então, eu tô doida. Mas eles trocaram, o tradutor trocou, foi uma escolha que alargou bastante, eu acho, né, o sentido da narrativa, né, porque o sol é para todos, aí a gente já tem essa ideia de que é para as camadas mais abastadas, é para os negros que estão ali naquela história, enfim, para independente da função social que exerça, né? Então, dá essa abertura de significado mesmo, de sentido para a narrativa. Ao contrário da versão original em inglês, né? Que, como é que é, Sami? Ela não. Então, seria tipo matar um roxinol, né? Se a gente for traduzir, é to kill a mockingbird, To né? Kill a Mockingbird. Eu fiquei pensando isso, tentando juntar com aquela passagenzinha que a gente tem no livro, mas sinceramente eu não sou muito boa com metáforas, então na minha cabeça não fez muito sentido. A gente tem que conversar um pouquinho sobre isso também, porque quem seria esse roxinol, né, na narrativa? Tem uma personagem que é bem óbvia que possa ser, né, mas também tem um pouco nessa questão metafórica, eu acho que a própria inocência e coragem das crianças, né, que é como algo libertador, algo com asas, que tem capacidade de voar, mas que pode ser facilmente morto, né? Eu vou muito para esse sentido, né? Mas vamos lá, gente, vamos conversar um pouquinho antes de ir para o enredo em si. O Antunes já foi, né, nosso voluntário para apresentar um pouquinho essa autora para a gente, e aí sim a gente poder entrar no livro propriamente, porque é claro que a gente não precisa conhecer propriamente o autor para se debruçar no livro, né? Mas muitas nuances do que é escrito poeticamente tem um pouco das características do autor, então é muito interessante a gente conhecer a faceta por trás do que está escrito, por isso o Antunes vai nos ajudar aí nessa missão. Vai lá, Antunes, por favor. Vou abrir a minha colinha aqui, tá, gente? Um minutinho. Show! Vamos lá. Vou dar primeiro a introdução sobre a Harper Lee. Oh, meu Deus, meu negócio aqui travou. Sempre na hora que eu preciso do negócio ele vai travar, né? Mas tudo bem. Vamos lá, gente. Harper Lee foi uma escritora norte-americana. Ela é autora, né, do nosso livro de hoje, que é O Sol é para Todos. Por sinal, o livro Sol é para Todos, vai ser alguns aqui, né? Não gostaram muito, mas esse livro já foi vencedor do prêmio, eu não sei pronunciar, é Pulitzer que fala.
que é um prêmio estadunidense para pessoas que realizam trabalhos de excelência na área do jornalismo, seja na área da literatura, em composição musical, e ele ganhou esse prêmio de ficção em 1961. É um livro bem, bem antigo, acho que também explica um pouco da leitura ser um pouco cansativa às vezes. Continuando. A Harper Lee nasceu no estado de Alabama, nos Estados Unidos, e ela chegou a cursar direito ou demais outros cursos para poder agradar a família dela na época. E quando eu estava lendo isso aqui, eu até pensei um pouco, assim, ela ter cursado direito pode ter puxado um pouco na hora dela escrever boa parte das histórias dela. Essa leitura é um pouquinho mais pesada. O Sol é para Todos. Vamos dar uma introduçãozinha sobre O Sol é para Todos, porque quando eu estava pesquisando, eu achei uma curiosidade interessante, que tem a ver um pouco com a morte dela, e que também tem a ver com o livro e com um personagem do livro. Então, vamos lá. Em 57, ela apresentou o manuscrito desse romance sobre o racismo no sul dos Estados Unidos para uma editora na época, lá em 1957. Mas aconselharam ela falando que a história não estava boa, que ela tinha que refazer e retrabalhar aquela história. Então, ela, por 2, 3 anos, trabalhou na mudança e só em 1960 ela lançou O Sol é para Todos. Na época, por conta da temática que ele abordava, né, na questão racial, segregação racial nos Estados Unidos, né, por ser tipo um grande tabu ser falado na época, ele acabou, além de ser muito falado na época, ele também foi um grande sucesso comercial e de crítica. O livro tem uma grande importância lá fora, principalmente nos Estados Unidos, ele vendeu mais de 40 milhões de cópias, ou seja, para um livro é muita coisa. A gente sabe, né, hoje em dia, que um livro vender tudo isso de cópia com o que a gente tem hoje é muito difícil. Sobre a obra vai ser narrada por uma menina de 6 anos, a Scout, que é a filha do Atticus, que é um advogado de 52 anos, que vai desafiar o racismo visceral de sua cidadezinha lá no Alabama, que é a cidade também, por sinal, onde a Harper Lee nasceu. Ao defender, na década de 30, um negro que foi falsamente acusado de estuprar uma menina branca. Então, na época, esse personagem, ele é um cara sábio, tolerante, ele, né, assim, de respeito, ele foi muito criticado, né, na história por estar defendendo um negro. Então, por isso a crítica da segregação racial. Curiosidade, o livro, devido a esse grande estouro que ele teve na época, ele recebeu, um ano depois do seu lançamento, em 62, uma adaptação. E essa adaptação foi tão bem elogiada que ela recebeu diversas indicações ao Oscar e levou também para casa diversas categorias do Oscar, principalmente com melhor roteiro, direção de arte e atuação. Voltando um pouquinho sobre a Harper Lee, e agora vai entrar dentro da curiosidade que eu pesquisei e achei bem interessante. Interessante um pouquinho assim, deu um pouquinho de estranheza na hora que eu li. Ao longo da vida, a escritora deu muitas poucas entrevistas. Ela era de nossa definição de low profile. Ela era bem quietinha, ficava quietinha na dela, e ela dizia por que disso. Ela não gostava de encarar a pressão. Ela parou de publicar os livros dela depois de O Sol é para Todos, porque devido a esse grande estouro que foi na vida dela, ela começou a sofrer bastante assédio da imprensa. Então ela resolveu ficar fora dos holofotes. Então ela ficou isolada, parou de publicar e simplesmente por aí, devido ao grande estouro que foi esse livro na época. Ela vivia sozinha até 2007, até sofrer um derrame cerebral. Daí, a partir daí ela foi para uma casa de idosos. O que acontece foi... Vamos lá, daí vai entrar a curiosidade. Durante os 55 primeiros anos, o primeiro manuscrito do Sol é para Todos, ele foi guardado em um cofre. Ele era tão importante que ele foi guardado num cofre. Só que daí, a irmã mais velha da Harper Lee, que é a Alice, ela era uma advogada, e ela que está com os direitos dessa obra, resolveu pegar ali o manuscrito. O que acontece? Após a sua morte, a morte da substituta dos direitos autorais da época, ela publicou esse manuscrito, que se chamava Go Set a Watchman, que no Brasil acho que foi lançado em 2015, alguns anos depois, que ficou conhecido como Vá, Coloque um Vigia. Então, nesse manuscrito, que contava uma outra parte do Sol para Todos, vai contar a saga desse advogado, do Atticus, e sua família, e vai trazer uma revelação, que o Atticus virou um racista que escandalizava a própria filha.
na hora que eu li isso, eu falei assim, nossa, deu assim, um choque de realidade, né? Porque a gente vê uma pessoa branca, que na época era super escandaloso, né? Ele tá defendendo um negro na época, e ele escandalizava a própria filha com inescrupulosa defesa de segregação racial. Então, ele não aceita, na época, a decisão da Suprema Corte de acabar com a segregação racial nas escolas. Então, gerou um certo... Esqueci a palavra. Um certo problema ali, tipo, que ele era um homem tão admirável, generoso. Contraponto mesmo ali. Contraponto. Obrigado. Porque ele era um homem tão, assim, tão generoso, né? Na época, tipo, lutando contra a segregação racial, de defender um negro, sendo que, na verdade, não ficou em aberto se esse homem ele não existe ou nunca existiu. Então, assim, essa publicação, esse livro, saiu em 2015. Um ano depois desse lançamento, a Harper Lee faleceu. Então, ela faleceu recentemente, em fevereiro de 2016. Ela estava aqui entre nós até agora há pouco. E não se sabe, eu não consegui achar o motivo do falecimento dela, mas ela também não gostou muito de ter publicado a obra dela para contar a história do Atticus, que era muito, assim, de uma forma certa preciosa para ela não publicar esses manuscritos, mas acabaram sendo publicados e gerou bastante... Foram, obviamente, aclamados, tudo mais, críticas, mas fez esse contraponto da questão do advogado, que é o nosso personagem principal na história, ser, na verdade, nas continuações dos manuscritos escritos por ela, um racista. Foi isso que eu consegui pesquisar um pouco da autora. A autora, como eu tinha dito, ela viveu bem quietinha na dela, por conta da mídia tá sempre em cima dela depois do livro, então não tem muito sobre a vida pública dela, tem mais sobre o que ela conseguiu transmitir durante a publicação do Sol é para Todos, e depois com a publicação do manuscrito, que conta essa história posterior ao Sol é para Todos. E é isso, gente. Muito obrigada. Ótimo, Antunes, ótimo. Mas veja só, né? Eu tenho duras críticas, assim, duríssimas, a essas publicações quando o autor já está muito idoso ou quando ele acaba de morrer, porque, assim, manuscritos, ainda mais guardadinhos, escondidinhos, tal, eu creio que a Harper Lee não desejava publicar, né, assim, e aí, o que acontece? Me parece que quando surge uma publicação nesse teor, fica uma coisa muito, vamos aproveitar o nome Harper Lee, que ainda é um nome muito em alta, né? Se vê, se ela foi premiada logo após a publicação, teve produção de cinema logo em seguida, e é um livro, assim, que a gente vê muito em alta, principalmente em canais mesmo no YouTube, a ser discutido, tudo, é um nome que vende, né? Mesmo tendo apenas uma produção, eu acho que o Sol é para Todos é a única produção dela, não é, gente? Né? Então, aí me parece meio que alguém querendo pegar as rebarbas de um sucesso, de um nome, né? E me soa muito estranho que o Atticus tenha se tornado um racista. Assim, para mim é um contrassenso absurdo. Né? Porque eu não sei se vocês quiserem falar, Andressa. Ótimo, vai lá. Tem algumas coisas sobre o Atticus que eu estava lendo, até fiz alguns grifos. Por exemplo, quando ele fala de defender, em algumas partes eu fiquei em dúvida se ele estava defendendo o homem por numa questão de ser um homem negro, né? Que não teria. Deixa eu só recusar uma chamada, gente. Peraí. Não teria direito a uma defesa por ser negro ou simplesmente pelo exercício do ofício dele como advogado, de não estar se negando a defender uma pessoa. E tem até um grifo que eu fiz também, ele falando para os filhos dele, quando ele conversa com os filhos para dizer que alguns tempos ruins virão, né, porque eles vão sofrer algumas represálias por essa decisão de defender o negro, ele coloca, assim, alguma coisa do tipo, a minha consciência com o meu Deus, com a religião. Então, eu não sei, eu vi como um personagem que ele não tinha um apego legítimo à causa negra, talvez eu esteja errado, mas convicções outras, e até religiosas também, por esse recortezinho aí. Então, eu fiquei com um ponto de interrogação. Então, não me causa estranheza que se num futuro ele
pudesse ter uma posição um pouco menos, mais neutra, ou até mesmo racista. Nossa, gente, se isso acontece, eu vou ficar muito decepcionada. Mas foram. Eu até fiz esse grifo e falei assim, nossa, porque ele falou de religião, daí consciência, religião, e essa questão de defender o direito primeiro, defender qualquer pessoa, porque é isso que o direito pressupõe, né? Que todas as pessoas elas precisam ser defendidas. Então, fiquei com essas questões. Por isso que não me causa estranheza ele falar desse livro que surgiu depois, trazer esses dados. Uhum. É porque essa história é num futuro, acho que de 20 anos depois, né, Antunes, se eu não me engano? Vixe, gente, lá não fala quanto Eu tempo acho que é foi 20 depois, anos mas foi depois. Aí bem, ele bem até depois. participa de uma reunião na cúpula do cinema. É uma coisa assim que eu fiquei, ai meu Deus, será mesmo, gente? Que coisa terrível. E assim, uma coisa Era melhor ter parado por onde estava, pelo menos a gente ficava com aquela sensação boa. Assim, ali, porque o Áticos, conforme a gente vai conversar hoje, né, ao longo da nossa reunião toda, ele é uma figura de coragem mesmo, em meio a tudo que acontece ali, porque ele, assim, ele enfrenta muitas coisas por estar fazendo algo que ninguém mais teria coragem de fazer ali, né? Então, assim, é claro que o ponto que a Andresa levantou é interessante pra caramba. Será que ele tá fazendo isso pela causa ou pelo dever da profissão? Qual que é o ponto, né? Mas, de fato, ele segue uma posição que vai totalmente contra ao que era normal para a época, né? Então, assim, eu ficaria bem chateada mesmo lendo essa segunda versão, assim, versão não, essa segunda história mesmo, né? Mas não dá pra gente tirar qualquer conclusão sem ir ler, né, gente? Talvez a gente encare aí uma outra leitura. Mas, pessoal, vamos falar de estrelas e depois... Não, eu vou deixar hoje diferente, eu vou deixar a palavra lá pro final. Aí vocês me lembrem, tá? Porque a chance de eu esquecer é grande. Mas estrelas. Thales, quantas estrelas você dá para o Sol é para todos? E de 1 estrela até 5 estrelas. Eu acho que dou 4,5, porque foi uma leitura que me surpreendeu. Tá. Então, o Thales vai dar 4,5. Ó, Andressa, vale quebrar as estrelas, tá? 5 é o máximo, mas você pode quebrar suas estrelinhas. Vai lá, quantas você dá? Por toda a importância histórica, eu dou 4, mas não por encantamento. Show, show. Sami? Então, eu tô um pouco receosa de dar essas estrelas, porque, enfim, eu vou dar 3. Tá. E você, Fabi? Eu vou acompanhar a Sami. Eu vou dar 3 e é exclusivamente pela parte 2 do livro. Essa parte 1, gente, vai render uns comentários, hein? Ô, Antunes, e você? Olha, na época eu tinha dado 4. Vou continuar no 4, porque eu não lembro muito da história, principalmente da parte 1. Tá. O Antunes vai dar 4. Eu vou dar 3 também. E a minha justificativa vai muito assim, junto com a da Andresa e da Sami. Então, assim, temática e peso assim que esse livro carrega de importância para uma formação cultural mesmo, para olhar para questões super pertinentes no combate a preconceitos, racismo e essa série de coisas, eu acho assim o máximo. Mais didático do que isso é difícil. Mas a forma me pegou, gente. Porque, ó, vamos lá. Vamos falar da primeira parte. O que acontece? Qual que foi a minha questão com a primeira parte? E eu trabalho junto com a Fabi, a Andresa também trabalha na mesma escola que eu, mas a gente não tá no mesmo dia, então a gente não troca tanto.
mas a Fabi está. E eu falei para a Fabi assim, o meu medo é que essa primeira parte esteja tão delongada que pouco dela acabe sendo utilizada na segunda parte. Então, o que acontece? É legal a gente entender que essa narração é feita pela perspectiva de uma criança. Isso é muito interessante, isso é muito valioso, inclusive, né? Eu acho que torna até mais interessante do que se o narrador fosse, por exemplo, Áticos, sabe? É outro tom de narrativa. Então a gente já entra assim, a gente já entra sabendo que tudo vai ser contado por alguém bem novinho, né? Então as concepções do mundo, a realidade, né, que uma criança enxerga é diferente de um adolescente, de um adulto e assim vai. Então eu acho interessante sim que seja narrada por uma criança. Porém, eu acho que houve muita delonga, muita mesmo, para mostrar como que era a realidade daquela comunidade, da cidade de Mekong, né? Assim, eu acho que poucas páginas, talvez uma ou duas, daria para a gente entender isso, ainda que de forma mais superficial, mas daria para a gente entender que é uma cidade pequena, que as famílias são têm os seus próprios históricos e não mudam muito além daquilo, que é uma zona mais ruralizada e agrícola e assim vai. E daria para a gente entender a relação da Scout com o Jem, né, o irmão mais velho, e depois com o Jill, que chega lá, um amiguinho deles novo para brincar. Então, assim, eu não acho que precisaria de tanto para mostrar tão pouco, digamos assim. Existe o mistério do Arthur, que ela chama de Boo lá? Existe. É interessante pensar que nós, quando crianças, também criamos nossos mistérios, essas nossas coisinhas assim. É interessante voltar a isso. Mas, de novo, eu retomo, gente, que eu acho que foi demais. Quem teve essa mesma interpretação que eu, assim, quem achou que custou engrenar, porque, gente, eu fiquei muito tempo para conseguir passar da primeira parte. Como foi para vocês essa primeira parte aí? Fabi, a Fabi tá lá? Vamos lá, Fabi, vamos conversar com você. Foi sofrida, meu Deus, como foi sofrida. Eu leio rápido, eu leio rápido. Mas é assim, não me pegava de jeito nenhum. Eu não consegui, teve dia que eu não consegui avançar uma página, de tão chato que eu achei. O que me forçou um pouco foi ter conversado com você e você falado. Você e a Dani disseram, ele é melhor na segunda parte. E aí, realmente, eu acho que a primeira parte inteirinha podia ser, no máximo, um parágrafo. Um capítulo. Não mais do que isso. Não comprometeria a história, eu acho. E talvez... Quer dizer, importância zero eu falar isso. Mas, assim, do ponto de vista do leitor comum, eu acho que, inclusive, daria mais peso para a segunda parte, porque aí a gente já chegava no livro com o livro. Essa primeira parte, para mim, foi muito chata. Muito, muito. Não, eu não me lembro de ter lido uma coisa tão chata quanto isso antes. Nossa, a Sami deu uma risadinha, Sami. A Andressa também, eu quero saber. Vamos lá, Sami, o que você acha disso? Você concorda com Nossa, eu concordo. Mas assim, eu concordo. É porque assim, eu li porque eu queria chegar na parte que todo mundo fala, entendeu? Eu queria. Nossa, eu queria demais. Aí eu li rápido até. Então, assim, tipo, eu fui passando. É que nem assim. Eu não sei se o Thales tipo, ligar. Mas quando você tá assistindo um anime, Thales, que tem um filler, aquele filler que só fica as pessoas vivendo simplesmente lá, não tem relevância nenhuma pra história. É a parte que ninguém se importa. É basicamente isso a primeira parte para mim. Que paralelo interessante, hein, Sami? Porque assim, o que acaba acontecendo na minha visão?
Eu não sabia, eu procurei ir ao máximo sem saber muito da história, então eu não sabia que seria só na segunda parte o julgamento. E aí, conforme eu ia avançando nos capítulos da primeira parte, eu fiquei, gente, mas beleza, e agora? E vamos lá e tal. E eu não conseguia, assim, não consegui me sentir assim, captada mesmo, sabe? Como é que foi para você, Andresa? Conta pra gente que você também deu uma sorridinha. Fala aí. Eu achei bastante. Não me prendeu também. E aí, eu fiz uma associação que é meio ruim. Vocês já leram da Toni Morrison, O Olho Mais Azul? Alguém já leu? Não, nunca li. É uma narrativa, é um livro muito interessante também, e é uma narrativa feita por uma criança praticamente da mesma idade. E sobre questões raciais também. E é um livro que ele é extremamente envolvente. E aí eu falava assim, nossa, podia ser um pouquinho parecido. É muito ruim quando você faz isso, né? Aí eu ficava, mas não vai ficar igual, não vai ficar igual. E realmente não me prendeu, e foi na força ali meio que do ódio mesmo, para poder terminar. Mas até se vocês não leram, dê uma olhadinha, vocês vão perceber a diferença da narrativa, como prendeu, não é só pela visão de uma criança jovem, mas da maneira que prende, sabe? Foi isso. É feio fazer essas associações, mas eu queria um pouco da Toni Morrison nela. Como é que é mesmo o nome do livro, Andressa? Olho Mais Azul. É bem provocante. Tô anotando aqui. Porque eu adoro indicações. E não tem jeito, a gente acaba fazendo umas comparações, né, gente? Assim, eu sei que cada obra é uma, né? Então, a gente não deveria, de certa forma, fazer comparação, mas não tem como, né? A gente acaba fazendo porque a gente observa algumas estratégias do narrador e tudo, e a gente fica, poxa, daria para incrementar alguma coisa aqui, né? E quando não acontece, a gente fica meio assim, querendo, né? Querendo ter aquele gostinho mesmo. E você, Thales, o que você achou? Tem como repetir, o áudio cortou. O que você achou da primeira parte? Você concorda com a gente? Você teve essa sensação de que foi mais arrastada, de que poderia ter sido menor, um capítulo só? Assim, eu sou suspeito para falar. Por quê? Todo livro que não for fantasia, para mim, é o sofrido para ler. Não vai. E eu concordo que foi bem lento. Porque o Thales, gente, para a nossa audiência aí, o Thales é leitor de fantasia. Então, ele aqui no clube, ele está conhecendo vários outros tipos de narrativas, né? E ultrapassando um pouco aí esse tipo de barreira que a gente tem por gosto mesmo, né? Tem gente que gosta muito de um gênero e lê só aquele. Não tem problema também. Mas que é interessante a gente adentrar outros tipos de narrativa, é interessante até para a gente ver se vai gostar ou não, né? Mas então você achou arrastada, Thales? Achei arrastado. Arrastada. Se eu for comparar, até uma semana antes, faltava umas 150 páginas. Eu fui na última semana e falei, não, eu tenho que ler, pelo menos esse. Aí eu li. Que, por curiosidade, antes de ler ele, eu fiz um livro de 150 páginas em 2 dias, e era fantasia. Ah, tá vendo? É o gênero também que acaba pegando muito, né? E o Antunes, será que o Antunes lembra? Porque ele leu tem uns 2 anos, né, Antunes? Você lembra como é que foi a experiência da primeira parte para você? Então, acho que minha câmera desligou porque minha câmera tá com problema, tá, gente? Ela vai desligar assim do nada, não liguem. Na época que eu li, eu tava no 3º ano, né? Tipo, então assim, como era uma época, acho que eu até a Fabi, vocês, né? Eu tava lendo. Como eu só, tipo, tinha tempo, eu lia e ia. Então, assim, eu li o livro de uma forma, assim, bem rápida. E na época, como eu tava tentando ler de tudo um pouco, eu acabei, sim, gostando, porque na minha época pra mim foi um pouco diferente, sabe? O celular tá pitando aqui, ô Jesus, que nervoso. Então, tipo, pra mim na época eu acabei gostando do jeito da leitura,
mas eu também achei a parte um pouco cansativa. Tipo, principalmente a primeira. Eu já tinha lido livros que são narrados por pessoas assim, não, um narrador mais jovem, sabe? Uma criança, ou um narrador um pouquinho mais novo, e não tinha sido cansativo. Só que assim, eu achei a criancinha ali meio assim, nossa senhora, não, não ajudava. Algumas partes eu achei maçante, como outras eu ficava assim, instigado junto com a menina, sabe? Eu ficava meio assim, interessante a sua dúvida quanto a isso, sabe? Algumas partes eu achava legal, outras partes eu achava cansativo, e outras partes eu falava, graças a Deus acabou. Mas é naquele jeito, eu tentava imaginar que é tipo o vocabulário, aí é como se uma criança estivesse falando, né? Ela tem 6 anos, 7, por aí, então tipo, eu tentava imaginar que é cansativo porque é uma criança, sabe? Tentava dar uma desculpa pro livro para ajudar ali no rendimento. Eu pensava assim, é como se fosse uma criança tentando mostrar a visão de mundo dela. Então eu tentava pensar assim, ok, o vocábulo vai ser um pouco mais cansativo, vai ser um pouquinho mais devagar, foi mais devagar do que eu imaginei que seria, mas assim, eu tentei imaginar isso. Então na época assim eu acabei gostando, mas a primeira parte era bem cansativa. A emoção vem na segunda mais, né? Que é aquela parte que a gente, veio aí. Mas essa parte da menina do comecinho também é bem. Porque o que acontece, né, gente? Tem um teórico que agora eu esqueci quem que é. Eu não sei se é o Todorov, que é um. Eu adoro Tsvetan Todorov, ele é um especialista em teoria literária e tudo, e ele fala, eu acho que é ele, que fala o seguinte, e eu já disse isso numa reunião nossa, que se o narrador evidencia uma espingarda na cena que ele está narrando, e assim, ele está descrevendo o cenário e ele evidencia a espingarda. Essa espingarda, essa arma, terá de ser usada. Do contrário, foi só apenas mais uma questão de escrita, sabe? Foi algo que, nossa, eu achei que ia ter, ou seja, acontece em algumas situações, em algumas narrativas, que o narrador coloca e meio que o leitor se sente traído por não ter visto mais a espingarda, sabe? Então, o que eu senti quando eu li a primeira parte? Eu senti que aquelas coisas ali não teriam tanto aprofundamento a mais do que já tinha. Porque a própria forma como as coisas estavam sendo tratadas não geraram assim um contrato, assim, sabe? Eu não consegui fazer um acordo com o narrador para mergulhar em si na história. Então, o que a gente conseguiu captar? Como é que era a característica da rua, que o Atticus conseguia ir para o trabalho e voltar a pé, que ele já era um homem um pouco mais velho, a mãe deles não estava viva, o papel importante da muito difícil falar o nome dela, a gente até escrevi, Calpurnia. Isso, Né? Calpurnia, que eu fiquei Calpurnia. assim, ó, apaixonada por ela, personagem maravilhosa. Então a gente foi entendendo o por trás, né, o pano de fundo de todo esse contexto de Maycomb, né? Ao mesmo tempo que eu senti que na segunda parte tudo aquilo que foi falado não teve tanta necessidade, digamos assim, né? Mas beleza. Falamos bem dessa primeira parte, né, que é realmente uma contextualização. A gente entende o quê? Que a Scout é uma menina brava, ela responde no murro, ela responde no braço, né? Então, muitas vezes a família, né, não o pai, mas a família, tias e tal, um pessoal mais distante, ou até a professora na escola, cobram quando é que ela vai começar a usar saia, quando é que ela vai começar a ter uma certa etiqueta, digamos assim, e ela é uma verdadeira molequinha, né? Ela brinca das brincadeiras mais doidinhas com o Jem, o irmão, e depois chega o Jill, né? E aí
fortifica ainda mais essas aventuras deles. Tem aventuras noturnas, e é um tal de pula cerca, e deixa a calça lá, a calça fica presa, e é tiro, e é né? Tem umas coisas assim que você fica, caraca, o que será que vai acontecer? E você fica esperando, e não acontece nada. Aí é que tá, não deu nada. Mas existe todo um mistério assim, relacionado à figura do Arthur, né? Que é esse vizinho super misterioso que essas crianças estão loucas para descobrir quem que é e o que que faz, por que que tá preso dentro de casa, né? Quais são os mistérios por trás dele? Será que ele sei lá, tipo um ser de outro universo, né? Eles ficam fantasiando um monte de coisas e que no final essa personagem do Arthur é decisiva para a história. Então eu achei que a gente não ia ter ali a questão da espingarda tendo a sua serventia ali, né? E no final acabou que teve sim. E eu achei muito legal o momento em que isso acontece. Eu não sei, Fabi, você chegou até essa parte? Ah, legal, ótimo, então. Então, pessoal, vamos para a segunda parte da história, que é a parte, assim, que a gente começa a ficar meio dolorido, assim, que é a parte que pega a gente no sofrimento, assim, eu fiquei engasgada, fiquei muito engasgada, porque o que acontece? O Atticus é um advogado, um bom advogado, né? Ele tem já anos na sua profissão e ele vai defender o Tom Robinson, um homem negro, né? E o que a gente não pode esquecer? Que essa história se passa no estado do Alabama, um estado no sul dos Estados Unidos. E para quem sabe, né, a Andressa é professora de inglês, né, Andressa? E aí, ó, ela pode nos dizer muito bem o que aconteceu nos Estados Unidos, que guerra feia que ocorreu lá, justamente tendo como foco principal a questão da libertação e de apartar a segregação social que existia lá nos Estados Unidos. André, você quer explicar um pouquinho aqui para a gente, para contextualizar um pouquinho? Pode pedir para a Fabi contextualizar, porque daí ela tem dados históricos mais precisos, que daí já é mais a área dela. Boa, vai lá, Fabi. Não muito. Eu sei um pouco. A gente está falando de Eu lutas não por consegui direitos. ouvir o que a Andresa falou. É que ela pediu para trazer uma contextualização mais histórica dessa questão da luta por direitos civis e tudo mais. Eu falei que datas seria melhor para você que atua a área, se você quiser falar um pouquinho para a gente, é melhor, porque eu vou falar sem tanta propriedade, mas por uma questão de pertencimento de raça mesmo, mas propriedade seria melhor para conversar. Então, é só com relação ao tempo, mesmo depois da Guerra da Secessão, a gente vai ter que continua, né? Acabou a escravização no sentido formal, mas até... Gente, vamos jogar limpo, não acabou, né? Então, vamos combinar que não acabou. Mas o período em que se passa o livro é aquele período em que a gente tem muito a Ku Klux Klan avançando loucamente e as pessoas são mortas o tempo inteiro. A questão da segregação é muito pesada. Então, esse é o pano de fundo, eu acho, da segunda parte do livro. Da primeira também, porque não passa tanto tempo, né? Mas, enfim, o pano de fundo histórico é esse. Você está num estado que é absolutamente segregacionista e que as pessoas não têm... Ainda existe aquela coisa de você ter que separar todo mundo. Uhum. Era isso que você queria que eu falasse, Andressa? Isso. E por quê? Porque nos Estados Unidos, os estados mais ao sul eram estados também mais agrícolas, né? E quem que era a mão de obra? A gente já sabe muito bem, né? Então, os estados mais ao norte dos Estados Unidos eram mais industrializados e queriam
que essa industrialização alcançasse mais todo o país e, por consequência, que pessoas parassem de ser escravizadas, né? Então, houve uma guerra, que é a chamada Guerra de Secessão, né? Para que essas pessoas fossem libertadas e deixassem de exercer esse trabalho que é, imagina, né, gente? A gente sabe muito bem o quão horrível foi para essas pessoas, né? Então, essa galera do norte dos Estados Unidos era contra a escravidão e a galera do sul era a favor. E isso foi mais ou menos ali em 1860, 1865, assim, houve essa importante guerra nos Estados Unidos, né? E aí, Alabama, sul dos Estados Unidos. Então, tem muito da característica racista presente na mentalidade do estado todo. Então, imagina de uma pequena cidadezinha que vivia totalmente da agricultura, como Macomb, né? Porque Macomb, até onde eu pesquisei, é uma cidade fictícia, criada, né? Mas que esboça muito das características da cidade onde a própria Harper Lee cresceu, né? Nasceu e cresceu, e acho que até onde ela acabou morrendo. Então, o que acontece? O que a gente consegue ver? Essa separação de classes mesmo, até entre os brancos, né? Ah, aquele é do campo, então ele gosta de estar sempre vestido aos trapos. Ah, aquele é da família tal, é uma família que gosta de ficar enfiada no lixo mesmo, literalmente. E assim vão como uma espécie de castas. E quando chega na casta, bem mal dizendo, né, gente, das pessoas pretas, isso, assim, se intensifica de tal modo que os próprios personagens retratados que são pretos nessa narrativa, eles meio que sabem o seu lugar. Em que sentido? No meio daquela situação. Eles sabiam que eles não se sentariam no tribunal, não teria cadeira, não teria lugar para eles, porque era assim mesmo, e estava normal naquele contexto. Eles sabiam que eles não teriam transporte para chegar até tal lugar, que eles eram sempre vistos como inferiores. Então, dizendo assim de uma forma muito geral, porque conforme a gente vai lendo, a gente consegue sentir mesmo como que era pesado, a gente pode ver o quanto que esse livro traz essa realidade desse período, porque, gente, 1930 que se passa esse livro Sol é para Todos. Então, se a Guerra de Secessão aconteceu lá na década de 60, né, de 1860, olha os reflexos que foram até 1930 e que perduram até hoje, né? Então, assim, é menos de 30 anos, menos de 100 anos para o que a gente tem hoje. E a Fabi, né, que é da história, ela sabe muito bem que em termos de composição cultural e social, 100 anos, né, gente? Então, daria para a gente ter avançado? Daria, mas a gente sabe muito bem, infelizmente, que os avanços foram pouquíssimos, né? Então, assim, por que a gente está falando tudo isso? Para ressaltar o quanto que era natural para aquela galera dessa cidade tratar os negros daquela forma. E aí que entra muito, acho, do que a Andressa fala da importância desse livro, que já tinha tido contato, né, Andressa, para poder discutir essas questões do racismo e tudo, né? E aí, o que acontece? A gente tem o julgamento. E quem é convocado para defender o Tom Robson é o Atticus. Como eu falei, ele é muito experiente, né? Então, ele é convocado para defender e ele aceita, né? Enquanto a outra personagem que vai fazer o papel do promotor, ele é até de outra cidade. Eu nem anotei o nome dele, mas é um promotor de outra cidade, tudo. Mas, gente, todo mundo
consegue ler às claras, e muita gente, inclusive, sabe que o Tom Robinson é inocente. E a gente vai lendo o processo, e por isso essa parte, né, ao ler o julgamento, essa parte foi mexendo comigo, porque é muito evidente que ele era inocente, assim. Era, assim, com os próprios depoimentos das testemunhas, isso já fica muito claro, né? Agora, quando a gente descobre, pela descrição da narradora, sobre o braço da personagem do Tom, isso, assim, é de uma covardia absurda para mim, gente. Porque como é que é o nome dela? Mayela, né, que é a personagem que afirma ter sido estuprada, né? Ela afirma que ele foi com tudo para cima dela, em tal, sendo que o braço dele, o braço esquerdo, era inválido. Era o esquerdo ou era o direito? Porque tem uma coisa dessa na questão do braço, né? Um dos personagens era canhoto, ela estava com uma parte do É o rosto machucada. esquerdo. É o esquerdo? Ah, então. É. E aí, gente, aquilo assim é de ferver de raiva. É de ferver de raiva. E a forma como se dá o julgamento, a forma como se junta aquela galera toda lá no tribunal para saber como que o Atticus Finch vai conseguir lidar com essa situação. E ele tem o domínio do julgamento. E quem que é a pessoa que fala mais tranquilamente lá em frente ao juiz? O Tom, porque ele era inocente. Então ele fala com clareza, com tranquilidade, enquanto a Mayela e o pai dela ficam se enrolando e tentando conquistar o júri e tudo mais, porque eles têm poder por serem brancos. Vamos conversar um pouquinho sobre esse julgamento, gente. Quais são as impressões de vocês? O que vocês destacam aí desse período aí do julgamento? A própria construção antes do julgamento, porque o Atticus sofreu ameaças sérias, ele poderia ter perdido até a vida em um dos episódios, num dos capítulos, né? E que se não fosse o papel das crianças ali, é provável que isso teria acontecido. Então, vamos conversar sobre esse momento aí. Como que foi para vocês essa parte do julgamento? Sami, eu vou começar com você. Eu não sei, na real. Eu tava aqui paradinha pensando, assim, porque, poxa, eu li faz um mês, assim, eu devia ter dado uma revisitada nesse capítulo, nessa parte. Mas, cara, nossa, eu tô bem formal aqui, né? Cara, pra falar a verdade, assim, nossa, eu fiquei bem emocionada, na realidade, assim, porque é bem pesado, né? Mas eu acho que, nossa, a figura do Atticus é tão importante. Depois que eu li o livro, eu fiquei com vontade de ver o filme, porque parece que ele tem bastante destaque no filme, né? Mas, caramba, é pesado. Eu não quero dar spoiler. Eu tô aqui só Não, dando. mas eu acho que a gente vai dar spoiler, sim. Eu acho que nós vamos dar spoiler. E vou colocar lá embaixo. A gente muda, Sami, a thumbnail e coloca com spoiler. É E vou porque falar tudo aqui agora. não dá pra falar muita coisa sem dar spoiler, né? Não, vamos falar porque não tem condição. E outra coisa, na literatura, gente, eu sempre falo que eu não me preocupo com spoiler. Pode me contar tudo que foi, porque não importa o que, importa o como. Então, como foi contada que é o negócio. Então, acho que esse como do julgamento a gente precisa conversar. Pode falar, Sam, depois a gente muda a thumbnail. Não, é só porque eu realmente não esperava que tudo aquilo ia acontecer, sabe? Assim, infelizmente o destino do Tom já estava
meio que selado, né? Não tinha muito o que fazer, infelizmente. Mas eu não esperava aquilo. Mas você chegou a ter esperanças de que seria diferente esse julgamento? Não. Não chegou? Assim, pelo menos a gente sabe o que aconteceu, mas eu não sei se isso é melhor ou se é pior, porque a gente fica escancarado quão injusto que foi, né? Então você não chegou a ter esperanças. Ah, eu acho que não. Eu cheguei, gente. E eu sofri. Eu sofri mesmo. E aí foi uma sequência de sofrimento. Porque a gente já passa por essa parte. Ô, Andressa, e para você? Ih, tá mudo ainda. Na verdade, quando chega a parte do julgamento, me incomoda um pouco a maneira que a estuprada ela é ouvida. Achei que teve ali um desrespeito também na forma dela ser ouvida ou não. Tudo bem que parecia claramente que ela estava fingindo em tudo aquilo, mas eu achei que ela não foi respeitada devidamente ali na maneira de ser ouvida. Isso é bem claro. Não é só uma questão racial ali também, a gente tem que colocar alguns pontinhos que houve algum tipo de discriminação de gênero ali também, que ela não é respeitada, né? Ela não é ouvida de forma respeitosa. Então, para mim, causou ali um pouco de desconforto enquanto mulher, de ver que ela não foi ouvida da maneira que tinha que ser. O que me deu, assim, mais ápice, né, na hora que o advogado Atticus fala, começa a questionar o alcoolismo do pai, quando que o pai fica ruim, seu pai é legal o tempo todo, mas ele fica ruim quando? Quando bebe. Então, assim, aquilo para mim foi assim, nossa, agora vai levantar lebre, agora vem coisa aí, olha o spoiler, mas não veio, né? E o que ficou muito para mim, às vezes até me vinha na cabeça, depois dessa segunda vez que eu tive contato com esse livro, o filme Corra. Eu fiquei pensando, gente, porque, na verdade, era uma coisa do sentido que houve ali, se você, pelo menos na minha percepção, teve sim uma atração, era um negro bonito, jovem, né, tinha aquela questão dele ter um braço que não era tão bom, né, que tinha uma deficiência, mas era um negro jovem e uma mulher, né, então se houve um flerte ou não, a gente não vai saber, mas parece que sim, e a maneira que tudo foi feito que se condena um homem à morte, porque não se permite a afetividade entre um homem negro e uma mulher branca, não se permitia, né? A gente coloca várias reticências também, porque se a gente trazer por dias atuais, tem algumas considerações aí a ser feitas, né? E eu também já sabia que o final ia ser esse mesmo, e não esperava que acontecesse nada diferente, bem frustrante, mas, bom, foi triste, foi sofrido também, que eu queria ver ela, mas eu queria o personagem dela mais bem demonstrado, essa personagem feminina mais demonstrada. Tudo bem que a narração estava sendo feita pela... Meu Deus, fugiu o nome da personagem principal. Pela Scout, mas eu gostaria de ver esses personagens mais, sabe, saber um pouco mais dessas personagens. Uhum. Ah, interessante. Ai, gente, será que eu fui a única que acreditou? Ô, Fabi, você? Eu tava. E você, Fabi, conta pra gente sobre a experiência do julgamento. Eu tinha certeza que ele ia ser julgado. Não, para mim não foi nenhuma novidade. Talvez eu pensasse diferente se o livro tivesse sido escrito agora. Uhum. Mas naquele momento não pensei que ele fosse conseguir ser livre. Eu preciso dizer que também me incomodou o modo como a moça foi Questionada. interrogada, porque eu fiquei lembrando daquela moça aqui no Brasil. Eu não sei qual é a profissão dela. Isso, exatamente. Quem? Que deu origem a uma lei nova, não foi? A Mari Ferrer. Isso. Ah, sim. E eu ficava pensando nisso o tempo inteiro. Na realidade, crimes sexuais,
acabam me pega de um jeito que dói bastante. Mas eu não achei que ele fosse escapar. Não achei. E aí aquele spoilerzão agora, né? Quando acontece o que acontece, eu tive uma sensação assim, pelo menos acabou logo. Não ficou enrolando, porque ia acontecer uma hora ou outra, ia acontecer. Então, eu acho que é um livro necessário, mas é um livro muito doído. Muito. Depois do começo horroroso que teve, a segunda parte é muito doída. Para mim, pelo menos. Então, e assim, eu tinha esperanças, ao mesmo tempo que, se tivesse sido outra decisão, não seria. O livro não seria o sucesso que é, eu acho. Porque ele retrata uma realidade, né? Então, se tivesse acabado tudo com um conto de fadas, a gente sabe que não teria o apelo que tem tudo, né? Então, aquela pontinha de esperança vivia ali, no final eu entendi por que houve essa opção de narração e tudo, né? Mas é amargo, né? É uma leitura que começa a ficar mais azeda, assim, sabe? E foi essa sensação que eu fui tendo conforme os acontecimentos vão se desenrolando mesmo. Ô, E Mari, você? o que acaba sendo, só um minutinho, o que Claro. acaba sendo um oposto à primeira parte, né? A primeira parte não é exatamente oposto à palavra, mas é assim, a primeira parte, ela é insossa, você passa. E a segunda parte dá a impressão que o livro inteiro tá ali. E meio que é despejado na gente, assim, e tudo que você não sentiu na primeira parte, você sente de uma vez só. Nossa, é mesmo. E eu tô aqui pensando que talvez, se a pessoa só lesse a segunda parte, ela conseguiria saber que o Atticus é pai dela e da Scout do Jem, conseguiria ver que ele é advogado, que, né, todo o contexto, tudo, mesmo sem ler a primeira, né? Eu tô aqui pensando que tudo isso vai acontecendo, vai aparecendo aos poucos na segunda parte, né? Então, realmente, você lê a primeira e ela é levinha até demais. Como você usou a palavra, acho interessante, Fabinho, sossa, né? Aí depois vem a outra que é amarga, aquele amargo que sim, dói quando vai ser digerido, assim, né? É bem puxado, assim, é um livro que você custa a engolir. Eu achei bem difícil. Eu fiquei uns 3 dias, assim, pensando muito na narrativa, sabe? E é porque vai acontecendo uma série de coisas, né, gente? O Thales, eu ia perguntar para ele agora, mas eu vou dar sequência. Não sei se o Antunes, você quer falar um pouquinho da sua experiência ao ler o julgamento, se você se recorda um pouquinho dos Olha, seus sentimentos. o que eu posso dizer é que eu também não esperava que ele fosse sair, tipo, bem disso tudo. Porque na hora que, vendo, tipo assim, na época que foi escrito, acho que a intenção era retratar o que iria acontecer se fosse real. Então, né, lendo, tipo assim, mesmo, tipo, mesmo se fosse assim, temos todas as provas que você está certo, não aconteceu nada. Vai acontecer alguma coisa, não vai dar nada, não vai ficar tudo bem. Porque essa era a realidade, continua sendo a realidade. Então, é o que eu lembro, lendo o livro, é que eu sabia, falei assim, não vai acabar bem. E eu não gostei, tipo, não, óbvio, a gente queria que ficasse tudo bem, né? Tipo, a gente torce para que as coisas fiquem bem, tipo, tanto no livro quanto na realidade. Mas eu achei até bom o livro ter terminado dessa forma, sabe? Tipo, terminado, tipo, não ter dado bem, que é pra gente poder ler e ver que acontece assim, não era para ser assim, não é para ser assim, e a autora retratou porque é assim. Então eu achei que tipo a intenção era essa, tipo escrever um final que fosse assim, na hora que a gente queria, por causa disso mesmo, para causar essa cutucadinha na gente. Essa foi
É isso. Show. E assim, é doído, né, gente? Porque assim, conforme eu fui lendo, eu fui pensando, mas por que? A troco de quê que eles querem inculpar o Tom? O que para quê? Aí, quando o Atticus fala no julgamento a respeito da indenização, né? Aí e outra, né? O contexto em que essa família morava, né? Eles moravam assim, realmente num lixão mesmo, né, gente? Então, você vê que eram várias crianças, várias pessoas nessa família. O pai parecia que tinha algum cuidado com a filha, era o que ele queria minimamente que fizesse parecer, né, no julgamento, mas ele não estava nem aí para a saúde dos filhos. Ficou muito evidente o abuso que ele próprio cometia com a filha mais velha de 19 anos, né? Então, ficou assim. Aí, quando aparece isso da indenização, aí a gente começa a ligar os pontos. Por que também não poderia ser outra acusação, né, como um roubo ou como alguma coisa? Porque o estupro seria, a penalidade seria a morte, né? E aí seria mais fácil para eles, para resolverem qualquer problema ou para que tentassem continuar lutando pela inocência do Tom, né? Então, eles foram lá no mais pesado, né? E ver como que a Scott ela descobre até o que é o estupro, né? A gente vê como é que a própria criança, em meio àqueles assuntos tão pesados, né? E tudo. E assim, tem um momento do julgamento que para mim foi bem marcante, que tem um personagem, eu não anotei o nome dele, eu não me lembro, mas ele é casado com uma mulher negra e tem filhos com essa mulher. E é bem interessante, mas não obviamente que não no sentido positivo, né, gente? Mas é interessante a gente olhar, depositar nossos olhos ali, que esses filhos, o próprio Jem vai dizer que eles são grandes sofredores, porque eles não são nem negros, nem brancos. Então, eles não sabem o lugar que eles vão ocupar, diferente de todo mundo em Mekong. Então, quem é negro sabe que é negro e sabe que vai ocupar determinadas posições, e quem é branco, enfim. E aí, esse homem que é casado com essa mulher, que eu também não lembro o nome da personagem, ele tá sempre bebendo. E as pessoas acham que ele tá sempre alcoolizado. E aí, quando ele oferece a bebida pro Jill, que fica muito atordoado com tudo que está acontecendo, com a forma como o promotor acusa o Tom na hora do julgamento, tudo, o Jill fica desesperado e a Scott sai com ele ali para frente do tribunal todo, né? E aí esse homem, essa personagem, oferece pro Jill e ela fica assim, nossa, vai dar bebida, vai dar alguma coisa errada para ele, né? E era, na verdade, acho que era refrigerante, acho que era uma coisa assim. E aí ela fica assim, mas por quê? Por que você deixa todo mundo acreditar que você é maluco, né? E aí ele fala que as pessoas, ele dá essa satisfação para as pessoas, porque é até uma forma mais fácil dele encarar. Porque se ele fosse justificar o amor que ele sentia pela esposa, ou que ele não fazia a mínima, não tinha a mínima se os filhos dele eram de qualquer cor, né? Isso daria mais trabalho para ele do que ele fingir que ele era maluco, bêbado, enfim. Então, essa parte é interessante porque ela dá uma doída também, né? Ou seja, a pessoa prefere ser vista de outra forma, tipo, isso justifica porque ele é casado com uma mulher negra. Isso justifica, ele é, né? É um embriagado, é um... Então, caraca, olha a condição, né? O Thales tinha saído, deu uma caidinha, né, Thales? Mas eu queria saber...
Tá caindo um pouco, mas não tem problema não. Para você, como é que foi a leitura do julgamento? Assim, você tem algum ponto para destacar? Como é que foi para você digerir isso tudo? Como é que foi? Assim, o julgamento para mim foi uma surpresa, porque eu não li a sinopse do livro. Eu fui direto lendo, eu falei, tem um julgamento. Mas já estava na cara que ele não ia se dar bem nessa. E foi interessante, para mim que tinha lido um outro mistério, ele apresentando os fatos, ponto a ponto, e foi tudo se conectando. De que não fazia sentido ela estar machucada só do lado esquerdo do corpo, se o cara não tinha o braço esquerdo válido, funcionável. Então foi muito interessante essa parte e um pouco triste, por conta do veredito e tudo. Sim. E ainda, quando o Tom é preso, né, que eu fico assim, eu fico sem acreditar. O próprio Jem, que já estava mostrando que entendia um pouco mais de julgamentos e tal, né, de todo o processo, ele tinha muita certeza de que eles iam ganhar, por tudo que as testemunhas estavam falando, tudo. E eu acho, inclusive, gente, que o próprio promotor, ele não, sabe, ele nem fez muito esforço, sabe, assim. E aí, quando a gente tem todos os votos para que o Tom fosse. Tem gente assistindo Copa aqui em casa, viu, gente? Não sei se apareceram uns gritos aí. É jogo, tá? Mas seguimos. É bem impressionante que todo mundo tenha votado para que o Tom fosse culpado, né? Assim, e depois a gente descobre que tinha uma pessoa só que tinha votado que ele era inocente, mas acabou sendo convencido. Então, quanto que as pessoas são arrastadas para irem contra, né, os seus princípios só para estarem inseridas em algum meio que lhes é necessário ou nem necessário, é algo que já tem algum costume ou alguma coisa assim. Então, é difícil a gente, em uma live, né, conseguir falar sobre tantas nuances que vão acontecendo nessa segunda parte, porque, cara, essa segunda parte é um banho, assim. A gente vai tomando uns verdadeiros murros mesmo, né? Tem, inclusive, vários trechos que eu fui destacando para poder salvar, para poder colocar em aulas minhas mesmo, assim, porque são coisas, assim, impressionantes. Principalmente quando você vê uma cena como a do Jill, totalmente, assim, engasgado, porque ele não acredita que estavam tratando um homem daquele jeito. Ele diz, ele é um homem como qualquer outro e tal. E aí, não era encarado assim. Isso, cara, isso Imagina isso na época, né? não é, cara? Poxa, Poxa, imagina. 1960. Como que foi encarado, né, Sami? Nossa. E, assim, já vamos avançando bem, porque senão a gente não termina hoje, né, gente? Eu vou avançando bem pelo seguinte. Tem toda a questão da feminilidade da Scout, sempre muito tratada. Por isso que a irmã do Atticus vai morar um tempo com eles, né, para tentar controlar um pouco essas crianças, né? E, assim, eu acho que a educação que o Atticus estava dando estava dando muito certo, viu? Mas aquilo, né? Chegou essa tal figura feminina que estava faltando ali nesse ambiente familiar, segundo a própria família, porque para mim a Calpurnia estava fazendo um trabalho interessantíssimo. Inclusive, o trecho em que as crianças vão na igreja da Calpurnia também eu achei muito interessante, porque como eles são recebidos, né, com agradecimentos, afinal eles são filhos do advogado que está defendendo o Tom, né, e a forma como eles fazem os cantos, que não são com folhetos impressos novinhos, é repetição, né, porque imagina que condição financeira que aquelas pessoas teriam para poder imprimir folhetos
a cada semana, né, para os cultos, né? Mas, assim, avançando, a gente vê que tem a tentativa de solução do próprio Tom, porque o próprio Atticus afirma isso. O Tom cansou da justiça dos brancos e foi tentar buscar sua própria justiça. E vamos deixar você aí, nosso espectador, ler, mas é complicado, né? Essa busca do Tom. E é impressionante como as coisas vão voltando ao normal. Isso me soou muito o nosso dia a dia em 2022, né? O quanto que coisas absurdas, indigestas ocorrem e a gente vê nosso celular, a notificação, a notícia, né? E dali, no dia seguinte, a gente já esqueceu, é realmente muito triste, e passa. Então, isso me deu um reflexo muito do que é hoje, sabe? André, você queria falar sobre isso ou não? Que eu achei que você queria falar? Não, eu só queria, assim, eu não sei se você vai falar mais um pouco ainda sobre, eu tô te atropelando, sobre Não, o julgamento, mas me pegou muito no julgamento quando o Atticus começou a falar sobre o tribunal. E ele fez algumas falas assim sobre que eu até acho que tem a ver quando foram procurar um título para o português, para o livro, eu acho que tem a ver um pouco que ele fala sobre todos os. Eu não vou saber literalmente agora, mas ele fala que aquela máxima de todos os homens nascem iguais. Uhum. Mas que, na verdade, todos os homens, eles nascem iguais, mas que tem contrastes aí sociais que mudam os homens, mas que o único lugar que eles deveriam ser iguais era ali naquele lugar onde ele estava sendo julgado, sabe? E aí ele fala que as pessoas usam de maneira errada, por exemplo, quando é para promover um aluno na escola, você vai promover um aluno, mas ele não é tão diligente quanto o outro aluno, porque ele nasce só porque ele nasce igual ao outro, mas ele não teve uma família diferente, não teve uma estrutura diferente. Então, eu acho que esse questionamento, essa fala dele no final do julgamento, eu achei que ela, assim, supera muito o livro, porque eu acho que fala de políticas afirmativas também e tudo mais. Uhum. E supera um pouco a questão do julgamento em si, do crime, e faz a gente ficar pensando como que a gente encara isso, se o sol realmente é para todos, todo mundo nasce igual, nasce mesmo, mas o caminho que cada um leva torna com que ele tenha um tratamento diferente pela vida. Então, é isso que me pegou bastante no final, essa fala. Excelente. Muito bem falado. Inclusive, isso me lembra a situação da professora. Essa história me deu o gancho da professora, porque eu não sei se vocês se pegaram muito nessa parte, mas tem já passado bastante do julgamento, tudo. O Jen não queria mais nem falar sobre o julgamento, né? Ele ficou mesmo, assim, até traumatizado com a história toda, né? Mas a Scott, na sala de aula, ela tem ela conta, né, de uma nova atividade que a professora estava passando e que eles teriam que olhar uma reportagem de jornal e apresentar em sala, enfim. E aí entra em pauta o Hitler, né? E ali, né, gente, 1930 e poucos, assim, né, a gente sabe que contexto de guerras que a gente estava a nível global, né, e aí a professora reafirma com unhas e dentes o quanto ele era uma pessoa horrorosa, enfim, tudo que Hitler realmente era, né, gente? Então ela reafirma isso, tal. E a Scout, muito curiosa, né, ela falou, eu vou perguntar pro Atticus por que esse tal de Hitler é assim, é assado e tal. E aí, antes de perguntar pro Atticus, pro pai, ela pergunta pro Jen. E ela vai relembrar um assunto que ocorreu no final do julgamento, que ela escuta a professora falando com outra pessoa de forma totalmente desrespeitosa e arrogante
sobre a culpa total, realmente, do Tom. Então, a Scout questiona o senso de justiça que essa professora estava propondo, né? Ou seja, os judeus perseguidos pelo Hitler eram os coitados, mas o negro que estava sendo ali colocado por julgamento e claramente era inocente, aí não, aí ele era culpado mesmo, merece e é pena de morte. Então, assim, que régua é essa? Né? Que régua é essa? Ui, pode falar, Sérgio. Perdão. Eu já assisti, não lembro se eu assisti ou se eu li, mas em algum lugar, pessoas comentando como que o nazismo, né? Meu Deus, o Holocausto, lembrei o nome. O Holocausto impacta as pessoas, assim, a pessoa também meio lelé da cuca, mas ela basicamente falou como que impacta tanto assim por conta do tom de pele dos judeus. Não sei se é isso mesmo, mas, tipo, só tem esse impacto porque eles não são... não tem o tom de pele mais escuro, entendeu? São brancos, né? Entre aspas. Mais ou menos como se fosse, por exemplo, a gente está impactado com a guerra na Ucrânia, mas a gente não se impacta, por exemplo, com a guerra no Afeganistão. Exatamente. Tipo isso, Aham. Isso, nossa, interessante. Onde você viu isso, Sammy? TikTok. Olha aí, TikTok, tá vendo? Muitas TikTok ensina a gente assim, gente. Só tem que Entre usar com muitas patrimônio. opiniões polêmicas dessa pessoa, essa foi mais assim, né? Que dá para trazer o contexto. Não vai longe. Vocês já foram em algum restaurante? Já viram algum restaurante chamado Holocausto? Ninguém nunca foi, mas certamente já escutaram de algum restaurante chamado Senzala. Nossa. Né? Nossa. Cara, isso aí, olha. Exatamente. Isso aí. A gente ainda não conseguiu interiorizar a escravização. A gente ainda não conseguiu fazer a transposição. A gente continua achando que aconteceu. É um episódio. E eu acho que isso é terrível, porque enfraquece a luta por a gente conseguir resgatar um pouco da dignidade que foi perdida. É muito sério. Apagamento é tão sério quanto a ação, se não for mais sério. Se não for mais sério. Nossa, assim, se a gente vai se aprofundando, né, nisso tudo, a gente não para mais, né, gente? Porque é uma coisa pior do que a outra, né? Se a gente começa a fazer essas comparações que a personagem do livro nem chegou perto de refletir sobre, né? Então, a criança, a Scout, que acho que estava com 9 anos já nessa etapa, ela se questiona, ela, né, é colocada em dúvida, mas eu a ouvi falando tal coisa sobre como é que ela falou isso hoje sobre outro? Por quê? E isso da régua, gente, é impressionante, porque que régua é essa? Como que se mede isso aí? Né? É um livro que começa a colocar várias evidências, né, pra gente. Então, eu gostei muito dessas problematizações mesmo que são feitas, né? E para isso, a gente já está avançando para o final do livro, e tem o tal concurso, né? Porque a vida começou a girar, né? Ou melhor, continuou, porque mal tinha parado para aquela cidade, né? E aí tem o tal evento, né? Em que é organizado lá
pela classe altinha ali da cidade, né? E a fofoqueira da cidade resolve organizar, né, um desfile com os produtos agrícolas, os produtos, enfim, da cidade. E a Scout é vestida de presunto, né? Uma fantasia lá toda, tem toda uma. Né? Gente, eu achei impressionante, porque eu consegui imaginar ela no meio de meio que uns arames, assim, para ficar bem justinha e tal. Acaba que acontece uma coisa ruim lá, ela acaba caindo no cochilo, se atrasa para entrar no palco, enfim. Mas depois disso, depois desse evento, que é um evento grande, né, na cidade, e que infelizmente a Calpurnia e o Atticus, tão pouco a Alexandra foram, então as crianças foram sozinhas, né? Acontece uma coisa que, assim, enquanto eu li, eu falei, caraca, para mim, essa narração desse episódio foi muito boa como foi construída. Para quem não tá pegando qual parte que é a parte em que o Jem e a Scout são atacados no meio da escuridão de volta para casa. Então, a Scout não conseguiu tirar a roupinha dela, uma roupinha super difícil de se mexer e de se locomover e até de retirar. E ela esquece o sapatinho em casa no evento lá, e eles decidem, no meio do caminho, voltar para lá, para pegar o sapatinho dela. E nisso eles começam a ouvir alguns barulhos e eles ficam bem amedrontados, né? Porque vai saber se é um bicho, o que é. Eles já tinham sido assustados por um colega mais cedo, chegando nesse evento. E eis que eles realmente são atacados. E a cena do ataque me deixou aterrorizada. Eu fiquei aterrorizada, porque eu consegui estar na visão da narradora, gente. Eu não sei se para vocês conseguiram ter isso também. Mas, cara, eu consegui ficar só com a audição funcionando e ela ouvindo aquela som de luta, ela não conseguia enxergar direito por causa daquela fantasia, o que está acontecendo, e meu Deus, barulho de crack, parecia um galho quebrando, o que era, tal. Gente, eu fiquei pasma com essa parte, assim, porque eu falei, meu Deus, mas quem é, o que é? Eu não podia imaginar que era aquele personagem, porque eu achei um pouco óbvio. Ao mesmo tempo que eu falei, não é possível que ele vai exercer a vingança nesse tom. Eu não acredito. Como que foi para vocês essa parte, gente? A gente já está se encaminhando aí para o fim, mas para vocês tiveram essa mesma impressão que eu na leitura dessa parte? Porque eu não acreditei. E na sequência acontece uma coisa mais inacreditável ainda. Estamos falando do finalzinho do livro. Vamos lá, Fabi, você tá fazendo umas caras aí, quero saber, hein? Não, foi a parte que eu mais gostei do livro. Ai, eu adorei essa parte. Cara, essa parte eu fiquei assim, ó. Então, e é assim. Vai pôr Pode do falar, além. fala. Então, eu fiquei assim. O Arthur tinha que servir para alguma coisa o livro inteiro, né? Exato. Quer dizer, Exatamente. naquela primeira parte, alguma coisa ele tinha que fazer. E aí eu fiquei muito feliz de ser ele. A ter feito. Eu acho que foi justiça. Por ter feito um bom trabalho. Eu acho que ele fez justiça. Como professora, obviamente, eu não aprovo esse tipo de coisa, é claro. Mas como ser humano, eu me senti com a alma mais ou menos lavada. Não estou de maneira nenhuma justificando violência, não é isso. Ele estava defendendo os meninos, ponto. Mas me tirou um pouquinho o rancinho que tinha ficado. Então eu fiquei feliz.
me senti péssima por isso, mas eu me senti feliz. E assim, eu concordo plenamente com a sua fala, tá? Totalmente, assim, a gente tem que botar os pingos nos is totalmente, porque senão, né? Mas eu me senti também de alma lavada. Foi falado que haveria vingança. E eu até me questionei, vingança pelo quê? Aconteceu uma morte lá. Vingança por ter questionado se ele sabia escrever? Por ter feito ele ficar com vergonha enquanto era questionado no tribunal? Vingança, gente. E olha o nível que a pessoa foi. Ou seja, olha a maldade. O que mais esse homem não era capaz de fazer, ou que ele já havia feito, e que a gente nem consegue saber ao longo da narrativa, já que a gente só tem a perspectiva da Scout. Então, assim, caramba, o que foi? Já não bastava ele ter ido encarar o Atticus como foi, cuspindo na cara, sabe? Aí depois, esse nível de perseguição, de vingança, aquilo pra mim... Como, Andressa, você leu essa parte? Você chegou até essa parte? Peraí. Sim. Só que eu acho assim, eu não fiquei achando com alguma culpa de torcer muito para que isso acontecesse da maneira que aconteceu, porque foi um princípio de legítima defesa, né? Legítima defesa é para você e para outro que esteja em perigo. Então foi muito bem aplicado aí um princípio de legítima defesa. Então, sem culpa nenhuma de ter vibrado com desfecho aí. Olha aí, ó. Eu vou fazer um corte dessa parte. E você, Thales, o que você achou desse momento aí final praticamente finalzinho, né, da narrativa? Assim, só dando um gancho, o Arthur apareceu outra vez, só que ficou subentendido. Na cena da casa pegando fogo. Que Ele ele coloca a aparece? coberta nas costas da Scout. Ah, eu acho que foi ele. Aham. Foi ele e os docinhos na árvore. Isso. Ou seja, Essa ele se cena, comunicava, né, com as crianças, né? ele de algum modo gostava delas. Eu acho que E ele essa curtia ser espezinhado. Eu também. eu achei muito satisfatório o fato do. Eu achei que, na verdade, era ele atacando as crianças. Aí o plot veio, não era ele, era o cara que tinha pro jurado vingança. A vingança dele no questão vinha no fato de que o pai das crianças meio que tinha tirado a reputação que ele tinha na cidade, dizendo que ele que tinha agredido a própria filha, que não sei o quê. Porque, querendo ou não, boa parte ali acreditou que pelo menos uma parcela acreditou que o Tom não era o culpado. E até o dono da venda, eu acho, acredita que ele não era o culpado. Enfim, eu achei satisfatório ele ter morrido. Foi muito agradável. É. E aí, Sam, pra você? E eu não tenho peso nenhum na consciência também de falar isso. Porque, nossa, assim, quando deu toda aquela coisa, acabou o julgamento, acabou tudo, começou aquela apresentação lá, aquele desfile, eu falei, gente, mas mais uma coisa? Como, aonde que vai parar isso aqui, né? Não vai acabar nunca esse livro. Aí acabou dessa forma bem redondinha, assim, né? Pegou o Arthur lá atrás, que foi assim, foi usado na narrativa várias e várias e várias vezes. E eu, assim, eu fiquei pensando, o que eles vão fazer com ele, né? Porque falou, não vai fazer nada, não vai acontecer nada. E aí aparece isso nossa, eu achei aquela cena foi tensa, viu? Nossa, eu li e eu ficava assim, né? Eu li rapidão assim e eu gostei. Achei muito bom o final. Nossa, muito. E o Arthur foi a espingarda usada, né? Aquela história da espingarda que eu falei para vocês. Ele apareceu, mas ele não era um simbolismo, ele teve uma atuação mesmo. E que atuação, né, gente? Agora me digam, na leitura de vocês, quem matou? Quem matou o pai da moça?
Aham. Eu acho que foi o Arthur. Arthur. Tem alguém eu me que acha recuso a acreditar que foi o Jem. Então, isso que eu queria saber. Tem alguém que suspeita que o Jem, de 12 anos, conseguiria enfrentar um homem zarrão, grandão e gigantão e lutador? Conseguiria. Eu acho que conseguiria, mas eu Ele me era recuso valente, a né? achar que Ele era Três valente. possibilidades, né? São 3 possibilidades. Uma que foi o Jen. Não, tem mais. Uma que foi o Jen. Outra que pode ter sido o Arthur. Uma que ele pode mesmo ter caído em cima da faca e se matado. Ou que a fantasia da Scout matou ele. Porque lembra que tinha arame? Ah, sim. Mas será que a fantasia chegaria a... não, acho que não, Eu acho que a Thales. fantasia não, porque ela cai, né? E Ela ela meio fica que tá escutando, longe. ela escuta de longe a briga. É. E pro Jem matar, ele lembra que ele quebrou um dos braços, né? Então, não sei, a gente não sabe que braço que foi, se ele era canhoto, se ele era destro, o que que foi, mas eu até pensei, no meio da confusão, ele sorrateiro, rápido, conseguiu pegar a faca, tchum, é uma possibilidade. Mas quando o Arthur chega na situação, aí tudo muda de figura, né? Quem matou? Arthur ou Jem? Quem você vota, Fabi? Arthur. Sami. Acho que foi o Arthur também. Daria um drama se fosse o Jem, mas acho que foi o Arthur, né? Senão o Arthur teria chegado lá só para pegar no colo e levar até em casa, né? Thales, das suas versões identificadas, qual mais te cabe? Eu tô desmutado? Minha tela tá toda travada. Tá, você tá. A gente te ouve. Eu, ao mesmo tempo que eu acho que o Arthur matou ele, eu acho que o malfeitor foi de Getúlio Vargas. Foi de suicídio. Ou se matou sem querer. Será? É plausível. Você vai pegar Ele pode ter caído em cima da versão faca. que o delegado quer, né? E você, Andrés? Eu acredito que seja o Arthur também. Eu não consigo imaginar, por exemplo, ele cometendo suicídio com tanta grana que ele estava, que ele queria tanto limpar a reputação dele, então eu não consigo vê-lo como um potencial suicida, não. Uhum. Boa. O meu desejo de vingança precisa que seja o Arthur. Não, Preparação. sabe uma coisa que eu acho interessante? Que o Atticus afirma que ele estava ouvindo rádio e estava bem cansado, todo mundo ouvindo rádio e tal. Quem que estava atento cuidando das crianças? Porque, assim, eu digo cuidando porque, de certa forma, ele estava ali de vigia na janela. Senão ele não teria visto a movimentação e tal. Então, olha só, por mais cuidadoso que fosse o Atticus, né, com os filhos, né, um pai presente e tudo mais, ele deixou os filhos voltarem àquela hora da noite de um evento e eu acho que ele não mediu muito bem até onde pode chegar a maldade do outro, sabe? Porque ele achou que seria com ele a vingança. E ele não imaginou que para atacá-lo, uma arma mais precisa seria atacar os próprios filhos, né? Então, assim, eu achei ele de uma inocência sem tamanho e uma despreocupação com a volta das crianças do evento, assim. E ainda bem que a gente tinha o nosso fantasminha camarada, hein? Era branco feito um fantasma. Ainda bem que ele apareceu. Oh! E achei a Scout assim, não acredito que é ele e tal, sabe? Aquela descoberta, aquela coisa assim, o sonho. E aí, quando ela leva ele de mãozinha dada até em casa, gente, aí o livro foi fechando, assim, sabe? Foi ficando mais redondo mesmo. Foi muito interessante.
E aí, alguma coisa mais que a gente se lembre, gente? Acho que dos pontos mais marcantes que eu queria falar, eu acho que foi isso. Posso só dar um adendo? Claro, por favor. Que eu notei. Tanto o começo quanto o fim do livro tem a frase em que o Jane está com o braço quebrado. Ah, é? É como se fosse um looping. Ela começa dizendo que ele tinha quebrado o braço e finaliza com ele quebrando o braço. Nossa, não me atentei. É tipo Aparece. como se ela estivesse retomando a história por causa disso, né? Uhum. Por causa do braço. Aí ela começou lá atrás, e aí veio até chegar nesse ponto. Nossa, gente, vocês são maravilhosos, não vi isso não? Essa galera tá ficando refinada nas leituras, hein? Com licença. Adorei, gente, E realmente. agora? O Mockingbird, né? O Roxinol. É a inocência, a infância da Scout, das crianças? É o Tom? É o que, afinal? Eu acho, pra mim... Não, eu não vou falar, vou esperar alguém falar. Quer falar, Thales? O que você acha? Do título? É, em inglês, né? Acho que tem um pouco com a ideia de matar a inocência. Vamos lá, tenho visita. E você, Fabi? Eu Quem que é o concordo com o Mockingbird? Thales. Eu concordo com o Thales. Eu acho que também acho que é a inocência. Eu não sei, tá aparecendo aí? Ai, que Bonitinho. lindo! Eu Você concordo vai com o muito na Thales. do Thales. Eu acho que é, sim. Mas não acho que seja nem a morte da inocência, só da inocência infantil. Eu acho que é morte da inocência geral, sabe? De você achar que todo mundo é igual. E aí você vê que não é. E você, Andressa? Eu acho mais no sentido de, por exemplo, quem mata um passarinho fofinho? Quem são essas pessoas que matam? Né? Que matam, são capazes de matar. Então, eu fico pensando na morte da inocência, mas assim, matar a inocência. Quem mataria a inocência? Eu fico pensando bastante nisso. Quem seria frio? Né? Quem são essas pessoas que condenam dessa forma? E quais os ganhos disso também, né? Isso. Aqui, quais efeitos que se quer alcançar com isso, né? Tem, Matar, assim... Porque matar, se a gente for traduzir literalmente, matar um roxinol, porque nem não é um passarinho que a gente tem. Mas espera aí, por que se mataria um roxinol, sabe? Então, acho eu acho mais rico até o título se em inglês do que em português, porque daí leva você a pensar um pouco mais. Eu também acho. Tem uma simbologia para roxinol, não tem? E tem... Não sei. Agora eu já quero Até saber. onde eu sei. A Fabi vai pesquisar, mas, tipo, pelo que eu tinha visto antes, tipo, Roxinol não tem alguma coisa a ver com Jogos Vorazes também, gente? Mockingbird? Você tirou? É o Mockingbird dos Jogos Vorazes. Então, assim, voltando para os Jogos Vorazes, ele tem, tipo, ele representa a juventude, beleza, assim, uma coisa assim, bonita, sabe? Eu acho que tá nessa... Eu encaro muito em todos esses aspectos, sabe? É uma metáfora mesmo. Mas tem uma parte do livro em que eu acho que é a Scout que propõe que eles vão caçar alguns pássaros, não tem? Que ela fala assim, ai, Jem, você tá tão nervoso, o que você acha da gente ir caçar uns pássaros, uma coisa assim. Então, eu fico pensando muito em que realmente, né, a morte, por exemplo, aquele cachorro louco que aparece lá, né, isso choca muito as crianças e tal.
Então, até que ponto a morte de algum ser vivo vai impactando, assim, né, a pessoa. Então, a morte do cachorro impactou muito, mas a Scott mesmo propôs que eles fossem caçar pássaros. Então, eu volto para aquela mesma comparação da régua da professora. Então, a morte do cachorro foi mais pesada do que a morte dos pássaros. E aí eu junto ainda com tudo que vocês falaram. É a infância que tá sendo. A inocência da infância que está sendo acabada ali, né? Está sendo morta mesmo. Abre um monte de coisa, né, gente? Por isso que eu também vou junto com a Andressa. Eu gosto do fato de que o título em inglês faz com que a gente pense muito para onde que é, que roxinol é esse e tudo mais. Fabi, você achou o que aí? O rouxinol é uma ave que canta à noite, quando todas as outras se mantêm em silêncio. Não sei. Tem uma coisa também que a gente não falou. Tem uma outra coisa, desculpa, Mari. Não, pode falar. Ele está associado à juventude e à beleza. É o que o Antunes falou mesmo, né? É porque não tem, assim, não é um motivo bobo para eu escolher esse pássaro, né? Tudo bem, ele pode ser comum nos Estados Unidos, mas podia ser qualquer pássaro, podia ser qualquer criatura inofensiva, assim, né? Não precisava ser exatamente um rouxinol. É verdade. E a noite também está muito presente nessa narrativa, né, gente? Então, eles tentam fazer algumas aventuras lá na casa do Arthur à noite, né? O próprio ataque às crianças é feito à noite. Aqueles moradores que querem atacar o Atticus antes do julgamento é um ataque noturno. Então, essa ave cantar à noite também deve ter alguma coisa, né? Eu acho. Dá pra gente especular demais. Eu acho que o título em português é muito incisivo, assim, ele é muito, tipo, literal, entendeu? É só, o sol é para todos e é isso. Sem questionamento, o sol é para todos. Isso. E o título original é bem mais reflexivo, né? E, dicas que eu daria também, além isso aí que a Sam falou, né, de o título você poder adentrar um pouco mais, tipo, ir além das entrelinhas, para quem for ler essa obra, preste muito atenção na formação das famílias, né? Então, como que foi para a esposa do Tom receber a triste notícia, né? Primeiro vivenciar todo o julgamento e como que foi receber, né, a notícia, assim, a dificuldade que foi para... a gente já está fechando, viu, gente? A dificuldade que foi para as famílias, né, e para quem acreditava totalmente na inocência do Tom, né, eu gostei muito de uma personagem que deu emprego e defendeu o Tom lá no meio do julgamento, que depois deu emprego para a esposa do Tom também, assim, foi uma personagem que me chamou bem atenção. E teve também a vizinha, que a Scout era bem próxima, ela gostava muito dela, e que afirmou que o Atticus, ele não saiu perdendo daquele julgamento, porque ele fez o que tantas pessoas naquela cidade queriam fazer, mas não tinham a coragem, a força para fazer, né? Então, que ele representava todos eles, né? Então, assim, essa personagem também me chamou muito a atenção. Agora, eu lembrei, hein, gente, palavras no final da reunião. Fabi, vou te liberar, hein? Mas antes, fala da palavra. Qual que é a sua palavra? Andressa, agora é o momento que a gente fala uma palavra que vem à nossa cabeça quando a gente pensa na leitura desse livro. Então, uma palavra só que resuma para você. Pensa aí. Vamos para a Fabi. Eu vou começar com a Fabi, que ela está do meu ladinho. Olha, de novo, o clube mudou a minha percepção. De novo.
Eu gosto mais do livro agora do que eu gostava quando começou a reunião. Mas indignação, eu acho. Boa. Você, Sami? Eu vou por reflexão. Sim. Thales? Será que o Thales está ouvindo? Thales, qual palavra para você? Cortou para mim? Qual palavra que você definiria a sua leitura? Você resumiria em uma palavra? Injustiça. Andressa? Desesperança. Eu vou colocar coragem. Coragem. Principalmente do Tom, que manteve a cabeça erguida desde o início e tentou até o final. Que personagem. Que personagem. Gente, estamos aí nos aproximando das... Nossa, são 6h30, né? Então, acho que conseguimos discutir bastante, quase 2 horas aí de reunião, né? E eu só tenho a agradecer vocês por mais um encontro. Eu também devo confessar que eu saio mais satisfeita com a leitura após essa nossa reunião. Consegui sentir bastante de vocês, assim, e eu acho que a gente está deixando aqui para o YouTube, por mais que, né, a gente não tenha tantos acessos por enquanto, mas a gente está deixando aqui uma longa reflexão sobre essa obra que, assim, é uma caixa de necessidades de reflexão, assim, sabe? Eu acho que vale a pena a gente trabalhar muitas das passagens que tem no livro em sala de aula, nós que somos professoras, né? Vale a pena para vocês que estão ainda em fase escolar ou em fase de universidade, colocar em alguma produção textual, uma redação, alguma coisa como repertório para as produções de vocês. Então, a gente saiu ganhando muito com esse livro, muito mesmo. Então, mais uma vez, vocês são aqui meus fiéis companheiros de live, de reunião. Adorei a entrada da Andressa, né, gente? Que performance dela aqui hoje na nossa reunião, né? Foi maravilhosa. Fabi, Isso, obrigada. eu gostei muito, muito mesmo. E vamos só avisar para o pessoal que a nossa próxima leitura vai ser de uma autora mulher e brasileira. Então, a gente ainda está aí decidindo e estamos aí cogitando alguns nomes. Faremos a nossa votação e deixaremos lá no nosso Instagram, que é, por enquanto, o meu perfil mesmo pessoal, @mariluizmarsola, mas a gente em breve vai criar uma página só para o nosso clube, e aí a gente coloca todas as nossas obras e futuras obras lidas lá, né? Então é isso. Obrigada, gente. Nos vemos na próxima reunião. Um beijo!